engenharia de information modeling. Os professores, o professor Zé, ele tem um projeto, né, que trabalha com esse negócio de information modeling. E a gente até tem um pacote que a gente desenvolveu. A gente tem um LiDAR, tem duas câmeras, um LiDAR e um receptor GNSS. Tá? Então, o LiDAR ele faz a varredura conforme ele está no giro, né? Se ele anda no ambiente, ele vai fazendo a varredura. Ele faz a reconstrução 3D do ambiente. As câmeras vão fazer a correlação entre o ponto 3D e a cor do pixel para texturizar o negócio. E o GNSS, quando ele lograr esses termos, ele tem a posição referencial de mapeamento. Ele é um referencial claro. Quando a gente entra no lugar fechado que eu conheço, a GNSS funciona. Aí a gente tem um pouquinho nosso no sistema arbitrário. Mas quando está no ambiente certo, no mínimo que ela já está no referencial de mapeamento. Bom, falar de Grid Information Modeling para vocês é cair na redundância. Quem não tem uma noção, ele serve, até esses dias eu estava olhando na National Geographic, os caras fazendo uma construção lá em Barcelona, gigante. Aí o cara estava usando o Grid Information Modeling e tal, para poder ficar validando a objeto de referência, né, que é aquele que foi estudado, projetado, e aquele que realmente está sendo construído. Isso é muito importante em obras de larga escala, principalmente. E ajudando a tomar decisões de eficácia, de robustez, etc. E aí ajuda os caras a fazer o projeto atrás, ela também, o custo fica menor, o material. Uma das coisas que a gente vai estudar nessa disciplina aqui, nessa parte da disciplina, são essas arquiteturas, né? E essas redes de aprendizado profundo, que assim, eles são as convencionais, até as fundacionais, as transformas, as tradições de comunidade, e etc. E está muito sendo muito aplicado conhecimento para resolver milhares de soluções no campo da engenharia. Tá? Mas milhares mesmo. Por quê? Uma coisa que elas têm, o potencial que elas têm, elas conseguem enxergar coisas que nós, humanos, enxergamos. Por exemplo, essas aqui, né? Essa aqui, só para não tenho aqui que aponta. Aqui. Essa daqui é o que a gente chama dessas redes de fusão. O que é fusão? Vamos supor, eu tenho uma imagem RGB e infravermelho, né? Ou seja, eu tenho essas componentes. Tá? É uma propriedade daqui. Então, RGB, que são os componentes, fornece o valor de cada cor da característica, é uma RGB. E o infravermelho, o valor então, se a gente considerar, eu tenho uma imagem infravermelha e RGB, e tem os dados do LiDAR. No LiDAR a gente pode extrair milhares, por exemplo. Vetor normal de cada ponto, então eu tenho ali 3 amplitudes, a intensidade é muito usuário. Intensidade, porque eu vou explicar isso aí mais tarde, mas o pulso, quando ele chegar no nosso sistema e é emitido, esse pulso interage com a aula, nas frequências. E aí ele tem a resposta não tem diferença. Nem com a distância do vetor, diferença também é densidade. Ou seja, qual que é a propriedade do objeto? Então, se o objeto é fundamental, ele tem uma intensidade.
Se o objeto é um material concreto, ele tem uma outra complexidade. E assim, sério, se você só tem em função da propriedade do material, em função da propriedade do material, em função disso. Esse type que você falar, ele quer uma função de outro. Tem dois tipos, que a gente chama de time of flight, que calcula o tempo de emissão e recepção de impulso, tem esse tempo em função do tempo, e da velocidade da luz ao calculo da distância, o sensor e o objeto. E tem um comprimento de um limite, porque uma peixe, né, de luz, espectro eletromagnético, de acordo com a física quântica, é uma onda. Então, limite essa onda, ela interage com o objeto e retorna. E, ao mesmo tempo, ele emite uma outra onda. Essa diferença de emissão e recepção desse impulso que foi motor, ele calculou uma diferença em fase. Tem duas técnicas para calcular a distância. Tudo isso a gente quer a distância. Porque aí, em função da distância, das pessoas, das pessoas, horizonte, o ângulo de rotação, a relação entre os sensores que estão embarcados no sistema, a gente vai ver quais são, aí a gente calcula o ponto de coordenada horizontalmente diferente. Mas a ideia do Euler é calcular a distância. Aí, junto com essa distância, por alguma dessas duas técnicas, vem junto com elas a intensidade do custo. E o volume dos recursos a gente pode extrair dessa informação. Um deles é esse que eu estou falando. Então, assim, você imagina, quando eu olho essa é que vocês não conseguem ver aqui, mas a gente vai ver melhor. Essa aqui é uma imagem de intensidade, tá, do live. Quando eu olho, eu não consigo ver a não ser cores, ali entre 0 e 255. Mas a matemática pode oferecer isso para a gente. E quando isso funcionado lá na arquitetura ou na rede de essas redes de fusão, ótico e LiDAR, e SAR também vão incluir outros slides, outros tipos de dados, né, diferentes domínios, ele consegue entregar para a gente uma classe. Professor, eu acho que está falando longe do microfone, que parou de sair som aqui para mim. Peraí, eu vou colocar o microfone aqui. Não funcionou. Aí isso daqui é um imã? Aí ele... Pô, agora sim. É o Silvio Santos agora aqui, vai ser... E agora, melhorou? Melhorou? Professor, parece que está aqui do meu lado. Ficou excelente. Então pronto. Muito melhor. Leva a gente para qualquer lugar, né? Principalmente aqui no programa de pós-graduação em engenharia de transportes. Os caras estão foda aqui. O começo estava bem difícil para aprender também. Se puder dar uma recapitulada bem rápida. Beleza. Bom, qualquer dúvida aí, vocês me gritam aí, tá? Porque a gente está aqui desse lado, a gente tem a mínima noção do que está acontecendo aí com vocês, tá? Bom, não, pode ficar tranquilo que a gente vai gritar. E já demos o primeiro grito. O início aí estava muito picado. Se você puder dar uma recapitulada, igual o Júlio solicitou aí, vai nos ajudar. Tá, na verdade é o seguinte, aqui eu só tô dando uma geral, pode ficar calmo aí. Daqui a pouco eu vou entrar a fundo nisso tudo. Não daqui a pouco especificamente, mas talvez nas próximas aulas, né? Hoje eu tô só dando uma geral e até tentando convencer vocês o porquê que isso daqui, porque eu estar aqui é importante, entendeu? É mais ou menos nesse aspecto. Mas assim, só falar, voltando um pouco, né, para retomar, que eu tava no caso aqui, pô, para vocês vai ser um pouco difícil porque eu tô usando o apontador aqui, né? Mas naquela primeira figura ali do lado esquerdo,
superior, estava falando dessa rede aí de fusão, arquitetura de fusão, né? O potencial dela, né? Então, quando a gente tem dados de diferentes domínios, com imagens de satélite, de passivo e ativo, como, por exemplo, RGB, infravermelho, SAR, né, ou INSAR, e os dados do LiDAR, por exemplo, a gente consegue, usando os atributos que a gente consegue extrair de cada uma dessas imagens, consegue melhorar muito, mas muito mesmo, a classificação dos objetos. Mas eu vou falar mais em detalhes futuramente sobre isso, né? Aqui eu só estou apresentando um pouquinho, né, o potencial de cada uma delas. Essas multimodais, elas fazem aí uma brincadeira entre o encoder e o decoder, né, certo? Então, o encoder, ele vai construir, vai fazer as features lá, fazer as discriminações, etc. Tal, e depois o decoder, ele vai tentar reconstruir a imagem de entrada, né, só que é já segmentada. Então, ela tem esse potencial, né? Ela faz algumas concatenações, etc. e tal. E o que importa muito nessas redes aí, que dão para elas um caráter de diferencial, são as perdas, as funções, as loss lá, né? Porque a loss é o que controla o tanto que você está aprendendo, o tanto que a rede está aprendendo, ou o tanto que ela não está aprendendo. Então, você mexendo numa loss, incluindo uma função a mais, tira uma função, coloca um peso diferente, pode trazer o diferencial do teu trabalho. Então, geralmente, se o cara não vai mexer na estrutura da rede, na arquitetura da rede, o que é arquitetura? É o quantos de patches que eu vou entrar, é o quantos de beds que eu vou usar, e etc e tal. As minhas camadas de entrada, as minhas camadas de saídas é o que vai me dar a arquitetura. Se eu não vou mexer nisso, há uma coisa que dá para mexer é na loss. Tá? Não vamos falar sobre isso. Que é o que vai dar o diferencial do trabalho. Porque às vezes você pega lá, pô, não está dando certo, não tá evoluindo a segmentação, por exemplo, aí eu vou ter que mexer na loss. Mexer na loss já tem uma melhor. Mas isso aí a gente vai ver aí, porque não é uma coisa assim tão abstrato, né? Tô falando assim, parece fácil, mas não é tão simples assim. E também os discriminadores, né? Tem vários tipos aí de discriminadores. Deixa eu só tirar esse. Aqui. Outros tipos aqui são essas de multitarefas, né, que elas podem fazer coisas diferentes ao mesmo tempo. Também tem um potencial muito grande. E essas de blocos de convolução, né. Vou falar um pouco aqui trazer para vocês algumas ideias aí de inspeção em infraestrutura, né. Aqui é um sistema que a gente desenvolveu. Deixa eu ver aqui. O que ele tem aqui, né? Ele tem embarcado duas câmeras, tá, e um LiDAR. Então, as câmeras estão imaginando o local onde a plataforma está se deslocando, certo? E o LiDAR está reconstruindo tridimensionalmente o ambiente, como vocês estão vendo aqui, certo? Tudo isso em tempo real. A ideia aqui é fazer a reconstrução 3D para entregar para a Prefeitura de São Paulo todas as árvores da cidade urbana, né, para eles poderem fazer os estudos lá de biomassa, etc. e tal, e também para fazer estudo, verificar a saúde da árvore. Até deu problema, né, no começo do ano, no final do ano passado, aquele ciclone que passou em São Paulo destruiu boa parte da cidade, o pessoal ficou com problemas lá de abastecimento, etc. e tal. E essa imagem aqui, o que vocês estão vendo aqui, é uma infravermelho. É a resposta do infravermelho. Com o algoritmo de convolução, uma CNN, a gente consegue segmentar a vegetação, separar o que é vegetação e o que não é vegetação, que é o que vocês estão vendo aqui, esse resultado. Onde está verde é vegetação, e o que não é verde é veículo, asfalto e outros objetos que estão aparecendo na imagem. Isso, aí depois
pelo NDVI, que a gente vai ver como é que calcula lá, a gente sabe se a vegetação ela é saudável ou ela não é saudável, consegue saber qual é a espécie da vegetação e outras coisas mais, entendeu? Sim, Não, ele não sabe, ele não classifica, certo? Não, ele só dá a coordenada 3D lá. Isso. Então, aí o processo de classificação a gente está usando, aqui nesse projeto a gente usa uma CNN, só na imagem. É uma CNN, uma rede convolucional. Né? Aqui o LiDAR só faz, deixa eu ver se eu volto aqui, peraí. Opa, foi demais. O LiDAR, a ideia do LiDAR aqui é só essa daqui, ó, fazer a reconstrução 3D, pelos pontos, entendeu? Então ele está fazendo, ó, tá vendo? Aqui é vegetação, aqui é vegetação. Ele não sabe, tá? A nuvem de pontos não sabe quem é quem, ele só está dando a coordenada. Ele só está dando a distância da plataforma até o ponto que ele capturou no terreno. Aí, não, então, aí a CNN está sendo aplicada só aqui, só na imagem, certo? Só na imagem, porque aqui eu tenho duas câmeras, tá meio escuro, né? Eu tenho duas câmeras aqui e o LiDAR, certo? São as câmeras que estão capturando essa informação aqui, né? Aqui é a informação que ela captura, aqui já é uma classificação, já que ele está fazendo uma binarização, está tentando separar, certo? Aí depois ele usa essas informações para aplicar a CNN e oferecer esse resultado aqui. É lógico, como assim? Eu só apliquei uma CNN? Não, tem que montar todo o experimento, né? Pegar lá as amostras. Oi? Exatamente, Porque assim, para fazer isso, você tem que montar as amostras. O que é amostra? Você vai recortar lá várias amostras numa imagem qualquer, certo? Falar, isso aqui é vegetação, isso aqui não é vegetação, isso é vegetação, isso não é vegetação, entendeu? E vai jogar lá na rede. Aí ele vai treinar isso, certo? E a hora que você jogar uma imagem para ele vai falar, isso é vegetação. Então eu vou pintar, no caso aqui, né, pinta de verde. Isso não é vegetação, deixa do jeito que tá, entendeu? Aí é isso que ele faz. É lógico, eu tô falando aqui, né, parece sim, mas a gente vai ver lá o algoritmo, depois, eu acho que na terceira aula, talvez na segunda, a gente vamos programar, ver se vocês vão ver, como é que funciona o negócio mais ou menos, tá bom? Esse daqui é um outro projetinho que a gente criou esse drone aqui. Então, o que ele tem aqui? Ele tem duas câmeras, né? Essas câmeras estão apontadas dessa forma aqui, para aumentar a área que ele vai fazer o recobrimento numa tomada. Então, o drone está sobrevoando uma área, duas câmeras, ao invés dele ter só uma câmera que ele vai obter, por exemplo, só esse quadrado aqui, nessa tomada, ele obtém os dois quadrados, esse e esse. Então eu tenho mais área recoberta, certo? E o veículo lá que eu mostrei anteriormente, que está fazendo a mesma coisa que ele fazia anteriormente. Só que agora, qual que é a vantagem dessa integração aqui? Eu tenho dados aéreos e tenho dado terrestre, certo? Aí eu posso montar um BIM, certo? Posso fazer isso tudo de BIM. Então, aqui, esse é o LiDAR que a gente embarca no veículo. É um LiDAR de mão, né, que a gente chama de SLAM 100. Então a gente sai andando com ele, se eu tiver com ele na mão, eu coloco ele num veículo, em qualquer plataforma móvel, e ele vai fazendo essa varredura aí, vai reconstruindo pra gente, em tempo real. Pode falar. Esse daqui a gente adquiriu por R$120 mil, porque foi uma pechincha, porque foi um processo via instituição, né? Aí foi feito lá como é que chama? A licitação, e aí, mais um desse aí custa 250 mil, tá? Então, na licitação, os caras pegaram e jogaram por baixo lá e saiu por 120. Instituição, fica mais barato e tudo isso aí, né? Mas é um excelente equipamento. E aí, então, o que é isso que eu estou falando? Essa plataforma aqui vai oferecer essa informação. Ou seja, do topo aqui, ó, tá vendo? A gente vê o topo da edificação, etc e tal, o topo da vegetação, né, a copa da vegetação, né, parte de cima. E esse cara aqui vai oferecer
essa informação, que são das fachadas. Quando a gente integra, a gente tem o que a gente chama de gêmeos digitais. Isso daqui é um gêmeo digital. Tá vendo? Ó? Tem tudo. Totalmente reconstruído tridimensionalmente. Certo? Dá para fazer esses estudos aí de BIM, né, de inspeções, etc e tal, né? Exatamente, né? Mas esse sistema, ele possibilita isso de forma integrada, assim, sem ter que, eu pego um dado não sei de quem, um dado não sei de quem, e depois junto, entendeu? Aqui ele já está tudo integrado, né? E essa imagem está no referencial desse cara aqui, que é o cara que é o que a gente está considerando como o sistema de mapeamento, tá? No processo como um todo, né? Então, o resultado é esse que vocês estão vendo, né? Isso aqui, sempre quando aparecer isso aqui, eu estou querendo dizer que é uma integração, tá? A gente chama de integração de sensores ou integração de dados geoespaciais. Certo? Uma outra aplicação é essa modelagem 3D para BIM também, né? Usando esse sistema que a gente desenvolveu. Então, num ambiente como esse aqui, né, uma sala de aula, por exemplo, a gente consegue fazer a varredura da nuvem de pontos com o equipamento, com o LiDAR, tá? E depois, no final, que a gente faz todos esses processos aqui, ó, a gente agrega a superfície, ou seja, ele separa, tudo aqui também é tudo por, que a gente chama de point net, é uma rede convolucional 3D, aquela chamada de point net. Ela faz uma CNN, mas em 3D, não em 2D. Na verdade, o que ela faz? Ela pega a nuvem de pontos que é em 3D, transforma para 2D, ou seja, reprojeta para o espaço 2D, aplica a CNN como se fosse a CNN convencional e depois volta, certo? Aí aqui ele consegue separar os planos, o plano vertical de plano horizontal, certo? Então aqui a gente tem o plano. Depois é modelado, faz essa modelagem. O que significa modelagem? Né? Ele vai classificar, né? Exatamente. Isso aqui é teto, isso aqui é a parede direita, da minha direita, essa daqui é a parede da minha esquerda, isso daqui é chão. Isso daqui é carteira, isso aqui é cadeira, isso aqui é computador. Ele vai fazer isso, que é a modelagem. Né? E depois ele faz uma otimização, ou seja, ele faz uma generalização do modelo reconstruído. Então, ele joga fora várias coisas, vários detalhes aqui para otimizar. Isso aqui é ótimo para visualização 3D em computador. Né? Então, a máquina não fica lá sofrendo para fazer a visualização. Ele faz todo esse processo aqui para visualizar, tá vendo? Então, a visualização não fica leve, certo? E, no final, ó, por exemplo, esse daqui foi um corredor enorme, né? Que tinha dois, o piso e mais uma unidade. Enorme. Então, olha só, tá vendo? Ó, verde e tal, isso aqui foi tudo classificado. A gente está chamando aqui, por exemplo, de sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5, tudo usando Deep Learning. Isso aqui foi muito útil, isso aqui a gente desenvolveu na época do Covid, né, porque no Covid o pessoal queria saber dimensionar os espaços para poder, né, planejar, né? O aluno vai sentar aqui, o aluno vai sentar lá, tal, tem função disso. Então isso aí foi útil para isso, mas isso aí é útil, muito útil em aeroportos, em grandes fábricas, certo? Porque os caras precisam saber os pontos de fuga para resgate, quando tem um incêndio, quando tem algum terremoto, alguma coisa assim, né? Alguma coisa que acontece assim. Então, tudo isso daqui que vocês estão vendo também tem Deep Learning aplicado aqui. Bom, o que traz de benefício? O que eu estava falando? Visualização 3D realista, compatibilização de projeto, né, que é aquele negócio de eu fazer a comparação da referência que ele foi projetado, foi feito, e o que está sendo realmente construído, né, para questões de BIM. Gestão de custo e prazo, certo? Inclusive, por que 4D aqui? Nessa questão aqui de gestão de custo e prazo. Por que eu estou colocando 4D e 5D? Eu estou falando de tempo e dinheiro, certo? E maior precisão ou melhor precisão nos quantitativos, colaboração integrada e sustentabilidade, tá? E eficiência energética.
Então, esse é um dos grandes benefícios desses projetos aí para áreas para problemas de inspeção e de infraestrutura e inspeção. Tá? A gente tem um intervalo aí, né? Agora, o que? 10h30. A hora que dá uns 11h15, mais ou menos, vocês me avisam, a gente faz um intervalo, tá? Só para dar um... Também, com drone e inspeção. Então, o ambiente, a ponte, né, foi tridimensionalmente reconstruída. Vocês estão vendo aqui, é uma reconstrução 3D dessa ponte, é uma ponte lá no Paraná. Aqui alguns detalhes, né? E para a questão de inspeção, né? Aqui, ó, tinha fissuras nessa ponte, aí os caras contrataram a gente para fazer essa inspeção. Tá bom, vamos fazer tudo automático, né? Então, a classificação das rachaduras, ó, como vocês estão vendo aqui, foi tudo feito via CNN. Também aprende a entender o que é uma fissura, o que não é uma fissura, e etc. e tal. Aqui é só com dados RGB, né? A reconstrução 3D foi feita via Metashape, né, que é um software fotogramétrico para reconstrução de nuvem de pontos e etc. e tal. Aqui não está mostrando muito bem ali, mas a raiz do erro médio quadrático que foi obtido está nessa ordem aqui. Se fosse um cara lá, primeiro, o cara ia ter que grudar lá na ponte, certo? Então o cara ia ter que fazer a inspeção em loco. O problema é que se ele tivesse lá e a ponte caísse, né? Então, alguns benefícios que isso tudo traz para a gente em termos práticos, né? Então, segurança, rapidez, redução de custo, pode fazer uma documentação digital, né? E também, ó, você pode ver, a sustentabilidade está em praticamente tudo, né? Que é uma coisa que é o que traz um benefício para a sociedade no geral, certo? Nuvem de pontos 3D, né? Estimativa de modelo digital de superfície com aprendizado profundo. É isso aqui que eu estava falando para vocês. É um sistema LiDAR, né? Ele faz uma varredura desse tipo aqui, mas ainda vou explicar com detalhes. E a gente tem como resultado isso daqui, né? Que é uma nuvem de pontos. Isso aqui é o que a gente chama de nuvem de pontos 3D. Tá? Texturizado ou não texturizado. A gente desenvolveu um método que a gente não precisa mais do LiDAR. Ano passado, o IPP, que é o Instituto Pereira Passos, né, aqui do Rio de Janeiro, gastou 5 milhões de reais para fazer o voo com o LiDAR e com câmera digital para fazer o recobrimento da cidade do Rio de Janeiro. Para que eles fazem isso? Eles fazem de 3 em 3 anos, mais ou menos. Para poder fazer um planejamento da cidade, para calcular a biomassa das árvores, para ver onde que está estrangulado o trânsito, né? Para ver onde que o pessoal está invadindo as áreas de preservação ambiental, para ver onde que o pessoal lá das comunidades também estão invadindo, como é que está o negócio do morro, etc. e tal, certo? Em torno de 5 milhões, foi mais, tá? Que eles gastam em cada projeto desse. Então a gente desenvolveu um método usando uma DPT, que é uma Deep Prediction Transform, que a gente entra com uma imagem de satélite, tá? Ele aprende com os dados tridimensionais do mundo inteiro, e depois a saída dele é uma nuvem de pontos 3D, direto. Entrei com a imagem de satélite, ele joga para mim, ele faz o que o LiDAR faz, só que é um custo praticamente da imagem de satélite, entendeu? Usando essas técnicas, né, de aprendizado profundo. Que eu vou falar um pouco melhor, essa daqui, por exemplo, que é a Vision Ground Transformation. Mas basicamente ela tá concentrada nessa parte aqui, tá? Eu vou mostrar como é que ele faz isso aqui, tem vários detalhes, né, do Dino, como é que ele faz a concatenação, a atenção global, a atenção local e etc. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez aqui Na verdade, esse projeto aqui surgiu porque um capitão da aeronáutica, que trabalha no Instituto Cartográfico da Aeronáutica, ele procurou a gente para ele estar fazendo mestrado. E aí, a ideia porque o Instituto Cartográfico da Aeronáutica usa cartas aeronáuticas, cartas náuticas, né, para ver os obstáculos próximos aos aeródromos. Porque se tiver um obstáculo ali e a aeronave for fazer um pouso ou uma decolagem, ele pode
tocar no obstáculo e aí já era, né? Então a ideia era fazer isso aí automaticamente. Então a gente teve essa ideia de construir esse modelo, né, para fazer isso. Então alguns testes que a gente tem feito, né, só para vocês terem uma ideia, né, de larga escala realmente, isso daqui no estado de São Paulo, aqui próximo de Congonhas, tá? E aí, ó, isso daqui é o resultado. Então, o que vocês estão vendo aqui em preto é o asfalto. E o que estão vendo em amarelo, meio verde e vermelho são as edificações, né, vegetação e etc e tal. Aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho um pedaço, né, de uma imagem de satélite, né, uma parte, uma região aqui, e está aqui, ó, reconstruído a edificação, toda a vegetação que está em torno, tá, como vocês estão vendo, tudo de forma automática, certo? Usando essa técnica de aprendizado profundo aí que eu vou explicar um pouco. Que é um grande viés aí, né, para projetos futuros aí que dependem do LiDAR. Tá? Então, a precisão que a gente tem alcançado por enquanto é em torno de 80 centímetros. O LiDAR, ele oferece uma precisão em torno de 50 centímetros planimétrico e 15 centímetros altimétrico, certo? Então, assim, né, entendeu? Considerando o custo, a gente já tá detonando. Seria, lógico, entendeu? Sim, então, a ideia é essa, né? A gente já está vendendo isso aí, já tá, o negócio está estourando, certo? Não, é o custo da imagem de satélite, entendeu? Então, aí, pô, depende da imagem de satélite, depende do projeto, né? Então... Oi? Então, por exemplo, as imagens da Planet, já dá para você fazer milhares de coisas, entendeu? Claro, exatamente. Tudo aqui é o aprendizado. Sim, com certeza. Assim, tudo aqui é o aprendizado profundo. Tudo que eu estou mostrando para vocês que está fazendo o negócio funcionar é o aprendizado profundo, certo? Então... Ele geraria, por exemplo, um arquivo de TIFF também? Arquivo o quê? Perdão? É TIFF. Aqui é TIFF. Isso aqui é um TIFF. Ou seja, é um GeoTIFF, na verdade, né? Se você clicar lá abriu essa imagem, clicar, ela vai te dar a coordenada geográfica lá, certo? Latitude, longitude e altura, ou NH ou XYZ, dependendo do que você quer, qual que é o referencial que você está trabalhando no teu projeto. Com certeza, com certeza. Não, assim, isso tudo que você está falando você tem toda a razão, mas pensa no custo. 5 milhões para 5 mil reais. Acho que, né, só isso já... E questão de sustentabilidade, então, entendeu? Então, assim, já mata tudo. E uma das coisas que a gente está usando muito é porque esse projeto também está sendo aplicado, é um projeto que a gente está envolvido lá com o pessoal da Exalc, da USP, que eles estão fazendo, estimando a biomassa do estado de São Paulo em todo, né? E então ele está lá, entendeu? Por quê? Olha aqui, ó, vegetação. Se a gente tem a altura da vegetação, a gente consegue calcular o volume, não só a altura, né? Tem vários parâmetros ali, mas a gente consegue calcular o volume, a AGB, que é a biomassa, etc. e tal, entendeu? Que é muito importante. Então aí, planejamento, tem melhor precisão, muito mais barato, muito mais economia, né? Estudo de visibilidade e sombreamento, que assim, uma das coisas que é muito importante hoje para esses caras que fazem planejamento para construção, cidade, não sei o que, blá, 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 é a questão de sombreamento e visibilidade. Visibilidade, em que sentido? Antenas, certo? Antenas de transmissão.
cara tem que saber onde é o ponto mais alto, onde é o ponto mais baixo, se tem algum ponto que vai provocar multicaminhamento ou interrupção da transmissão, entendeu? E questão de sombreamento por ilhas de calor. Então eu quero saber, por exemplo, no Rio de Janeiro, quais são as áreas que tem menos, a ilha de calor é maior, entendeu? Então, então aqui a gente precisa fazer algum tratamento, certo? Tentar fazer algum estudo. Isso daí, ó, joga a imagem de satélite e entrega lá, pronto. Então ele possibilita isso de uma forma mais rápida, mais segura, né, de maior sustentabilidade e talvez até para melhor precisão. Aí tem problema de gestão de a integração com BIM e GIS, monitoramento de obras, eficiência. Tá bom, é o que eu coloquei algumas, né? Você dá para escrever 1000 coisas aí. Transporte e segurança. Esse daqui foi um projeto que a gente participou, também está Deep Learning envolvido, que foi um projeto da Copel, lá que é a Companhia de Energia Elétrica do Estado do Paraná. Qual que era a ideia? Era participar dos linhões de transmissão, né, que são essas licitações aí de linha de transmissão. Né? O governo joga lá, a ANEEL, né, joga a licitação, e esses caras aí, a ANEEL, Enel, né, que era de São Paulo, agora a gente não sabe, Enel, aqui do Rio de Janeiro, como é que é o nome mesmo? Light, Copel e etc e tal, eles participam. Mas para ganhar, o cara precisa ter, e os caras ganham nos centavos às vezes. Né? Então eles precisam ter um conhecimento muito preciso do linhão que eles vão ter que implantar. Então como fazer isso? Usando dados geoespaciais. A ideia foi construir um sistema que automaticamente você clica num ponto, num ponto inicial do linhão até o ponto final do linhão, em uma escala do Brasil, que ele consegue traçar. Né? Então a ideia era usar concomitantemente dados de modelo digital de superfície, do SRTM, dados de uso do solo, você pode pegar em várias IDEs aí, né, que tem espalhadas aí em sites e tal, dados de aeródromo, rodovia e etc e tal, e aí, através disso, fazer grafos com Deep Learning, para ele poder falar assim, ó, eu vou dar pesos para mim desse ponto até esse ponto, desse ponto até esse outro ponto, daqui para lá e tal, para ele fazer encontrar o melhor caminho, com o melhor custo, para o melhor benefício para o projeto, para o custo total do projeto, etc. Foi um projeto também que deu muito certo. E isso daqui, por exemplo, é um exemplo de um traçado estimado. Tá? Essa área aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, tem 14 mil quilômetros. Tá? Aqui está fora da escala, obviamente, né? Então, o traçado é esse aqui, ó. Não é, o linhão vai passar aqui no meio. Tá? Aqui foi a área que o algoritmo detectou para falar, aqui nessa área, nessa região, você pode colocar em qualquer lugar aqui o linhão. Certo? Então, o que ele usa aqui como diferença? A topografia do terreno, o solo, se o solo é arenoso, se não é, né? Porque os caras têm que implementar aquelas torres, né? Que são gigantes, né? Super pesadas e tal. Entendeu? Se tem hidrografia, se tem área urbana, não pode passar, né? Linhão em área urbana, não pode passar linhão próximo de aeródromo, para evitar exatamente o que aconteceu com aquela cantora lá de Marina, como é que era o nome dela mesmo? Marina Mendonça. Você viu, a aeronave tocou na linha de transmissão, porque o piloto não vê. E se não tiver na carta do cara, esse obstáculo, ele não vê, ele não consegue enxergar. Aí bateu e tchau, entendeu? Então tudo isso, e que antes era muito comum. Eu mesmo sou de Ribeirão Preto, do lado da casa onde meus pais moram, passa linha de transmissão, entendeu? Que é um absurdo, passa ali na cidade inteira praticamente, certo? Naquela região, obviamente. Né? Hoje é um absurdo, né? Mas naquela época ninguém se preocupava com isso. Então, transporte eficiente, economia de escala e etc, etc. Pessoal, vamos dar um intervalo aqui. Deixa eu só ver o que... Ih, tem bastante coisa. Aí eu continuo, tá? 5 minutos, tá bom?
Pessoal, vamos dar um intervalo aqui, tá? Em 5 minutos a gente volta. Se tiver alguma dúvida?
É. Não, de graça não tem nada, cara. É, exatamente. Para quebrar paradigma no Brasil é muito difícil. Entendeu? Ah, só para vocês terem uma ideia, esses dados de nuvem de pontos do LiDAR, até hoje tem empresa que pega a nuvem de todos os dados 3D, joga fora e quer a curva de nível. Você imagina isso? O cara quer trabalhar com a curva de nível, sendo que ele tem os dados 3D na mão dele. É um absurdo. Mas é isso, entendeu? O cara sabe fazer daquele jeito, tá ali, vai fazer do jeito dele. Aí, tá com dele. Aí, melhor que ele já tem muito. Então, você consegue sair do meio. Não dá pra ele ali, esse cara é do meio. Vai investir nele. Cara, é loucura. Exatamente. Muito comum isso, né? Muito comum. Mas já dá. Não tem a pressão. Beleza. Retomando aqui, então, esse daí é o projeto que a gente tem na Amazônia, né? Eu estou chamando ele de Amazônia como DNA da soberania nacional. Qual que é a ideia? É detectar ilícitos, certo? O que tem de ilícito na Amazônia hoje em dia? Tem o que a gente chama de é o narco verde, que é o narcotráfico lá dominando, né? O que os caras fazem? Desmatamento, garimpo ilegal, né? Tráfico de droga, escambo, o que a gente puder imaginar. Como que a gente consegue trabalhar com isso, né? Usando dados passivos, né? Imagens multiespectrais, termal, hiperespectral, dados de radar, banda X, banda P, dados do LiDAR e inventário florestal. Por quê? A questão do inventário florestal, para calcular a biomassa. Então, hoje, a biomassa está mudando a geopolítica do mundo. Né? Quem tem biomassa tem poder. Assim como quem tem os estreitos, né, que a gente está vendo nessa guerra aí, quem tem os estreitos também tem o poder. Mais até do que quem tem o petróleo, né, aparentemente, certo? É o que tem mostrado aí pra gente, né? Então, século passado, quem tinha o petróleo tinha um poder. Século 21, quem tem biomassa e quem tem os estreitos tem os poderes. O Brasil tem, né? Amazônia, imagina. Só ainda não sabe como negociar isso. Né? Além disso, tem questão de critério de minerais críticos, né? Na Amazônia. Então, aqui a gente está com um projeto grande lá, né? Que a gente integra todas essas imagens aqui nesses deep learning baseado em fusão de dados e a gente consegue obter gêmeos digitais da Amazônia. Isso daqui é um pedacinho que eu trouxe, né, uma regiãozinha bem pequenininha do que a gente já conseguiu, né, que são esse gêmeo digital aqui. O que é o gêmeo digital nesse caso? São as árvores reconstruídas tridimensionalmente e classificadas, tudo via técnicas de deep learning. Né? No caso, a gente está usando aquele primeiro modelo que eu mostrei para vocês lá de fusão. Então aqui, ó, cada uma dessas árvores aqui, ela já está classificada por espécie. Então elas estão com cor diferente aqui, porque cada uma delas tem uma espécie diferente. E o engraçado é que a gente descobriu que na Amazônia, a Amazônia, ela é um platô. Porque as árvores aprenderam a crescer junto. Aquelas árvores que são menores, elas aprenderam a crescer junto por causa da briga que elas têm pelo raio, né, solar, entendeu? Então é um platô. Entendeu? Lá embaixo não é um platô, mas em cima é um platôzão, assim. Certo? Interessante isso, né? A gente não sabia. Certo? Cresce cima e rápido. Uhum. Crescer rápido para o pé pouco.
quando ela atinge a copa, fica engrossada. É. Essa é a característica. Você vê aquela água bem fininha, grande. E embaixo ela... Aí, É. e aí você vai ter a água de 30, 10 metros, depois volta, que é aquela altura da copa. Aí depois ela começa a encostar e E crescer mais. por isso que elas são gigantes também, né, de altura. Né? Ela fica Exatamente. É super interessante isso daí. Esse daqui é também baseado naquele outro modelinho que é o que a gente chama de Fusion Later, né? A gente combina aqui, ó, imagens do SAR, do Sentinel-1 e Sentinel-2, tá? O Sentinel-1 oferece RGB, e o Sentinel-2 é o radar, banda X, banda P, etc. e tal. Por que acontece, principalmente na Amazônia, para fazer detecção, monitoramento de desmatamento? Muita nuvem, né? Porque é uma região úmida, então tem nuvem pra caramba. Então, se você for trabalhar só com imagem RGB, multispectral, você não consegue enxergar muitas coisas, né? Que é o que está mostrando aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo é nuvem, certo? Essa daqui é óptico. Tá? Então, no óptico, ó, como é que a nuvem cobre aqui o desmatamento? Então, a gente não consegue calcular exatamente qual que é a área que está sendo desmatada. E aqui, quando a gente consegue aplicar o SAR, ó, o SAR já a gente consegue ver, tá vendo? Então, quando a gente combina as duas imagens, ó, ele começa a limpar a região, certo? E aí, em função disso, a gente consegue calcular melhor. Então, não dá para usar só um, nem só o outro, porque os dados do SAR ele é muito ruidoso, mas muito ruidoso mesmo. Então, a gente tem que fazer essa fusão, essa combinação, essa integração de dados. Quanto melhor o modelo entender isso, melhor ele vai classificar a região de interesse, que aqui no caso é desmatamento. Aqui, esse LiDAR a gente tem lá na seção, né, que é um LiDAR embarcado nesse S900, que é da DJI. Ele tem aqui as anteninhas de GNSS com RTK e tudo mais, né, esse sistema de navegação inicial, e ainda ele tem uma câmera hiperespectral. Hiperespectral significa o quê? Ele registra um campo enorme do espectro eletromagnético, certo? Nesse caso específico, ele vai do visível até o micro-ondas, certo? Então, a gente tem esses dados aqui. Combinando nuvem de pontos 3D do LiDAR com esses dados, a gente melhorou a acurácia da classificação das espécies da vegetação. Esse daqui é o Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro, certo? Melhorou em 93%. A acurácia da detecção das espécies, da classificação. Aqui alguns benefícios aí, né? Acho que o mais importante aqui é a questão da mudança climática, né? Que está em voga aí, né, nas discussões globais, qualidade do ar e poluição e também riscos ambientais. Aqui eu vou mostrar para vocês, sair um pouco aqui de coisas de larga escala, que foi o que eu mostrei, mas também mostrar o potencial dessas técnicas de aprendizado profundo em outras aplicações. Então acho que eu estou com a internet funcionando aqui, vamos ver se vai dar certo. De qual você está falando? Depende. Às vezes a gente usa degenerativa, às vezes a gente usa outro tipo, entendeu? Vai depender da aplicação do que a gente quer. Isso aí é uma escolha que você tem que fazer. Por isso que tem que estudar bem as arquiteturas para entender. Eu vou aplicar essa daqui, uma CNN. A CNN para você não vai funcionar, entendeu? No seu caso, né? Entendeu? Aí, uma que também está relacionada com a questão de transportes, né, já que a ideia aqui é transportes, né, é um programa de engenharia de transporte, os caras têm usado, né, para calcular aqui, fazer contagem de veículos, do tamanho do veículo, se esse veículo, classificar o veículo para ver se ele é um veículo que pode passar nesse tipo de rodovia. Por exemplo, em São Paulo tem muito isso, né? Será que esse veículo que está aqui, ele pode passar aqui? Né? Então, já tem bastante estudos usando o Deep Learning para essas aplicações aí.
A contagem, né? Eles têm que saber o tráfego, poder organizar aquela tecnologia com o tráfego que passa lá. É. E aí, geralmente, tem que ter montado, ficar o dia inteiro, aí deve o cara tá velhinho, fica riscando ele. Fica inteiro. Aí tem um custo que você mantém uma semana aí, não tem nada. Exatamente. Tá? Você bota só no. E vai que vai, entendeu? Professor, Oi. quando o senhor clicou aí para aparecer alguma outra coisa, para a gente aqui não apareceu, pelo menos para mim não, ficou só nessa tela aí. Ah, pera aí então, vou tentar resolver isso aqui, como é que eu vou fazer? Aqui tá na página, né? Tem que passar a página para lá, né? Dá um grau aí, Espera aí que a gente já vai resolver. Ah, tem que ser inteira, né? Tem que ter um pouquinho. Aham. Tem que tava compartilhando. Tava na janela, tem que ser... Daniel, já que vocês estão parados, só uma pergunta. Qual é a resolução da imagem satélite que vocês estão utilizando? É 1 metro? Bom, depende Da aplicação. da aplicação, né? Depende da aplicação. Nesse projeto aí da Amazônia, a gente usa as imagens da Planet. Entendeu? Aquela lá que eu estava mostrando, não sei se você estava vendo, é aquela do mapeamento do estado de São Paulo. Sim, eu vi. Ali a gente está usando as imagens do Cibers e do GeoIon. Já, ok. Entendeu? Aí depende aqui. também, sabe? Depende da situação. Sim. Aqui a gente usa muito Copérnicos, e se a gente quiser comprar, Copérnicos é de graça, né? É 1 metro, e se a gente quiser comprar, a gente consegue 30 centímetros, mas daí tem que pagar, né? Então, esse é um problema. A gente consegue dessas da Planet aí, porque a gente tem convênio lá com a Polícia Federal, que tem um projeto com a Planet, e aí eles oferecem pra gente, para esse projeto aí, o pessoal do Sensipan, entendeu? Aí, lógico que a gente está usando para outras coisinhas também, né? Não fica entre a gente, sabe? Sim. Legal. Vou mostrar. Então, esse daí vocês tinham visto, né? Não, esse vocês não viram, né? Esse daí é também uma aplicação aí que eu trouxe, já para sair um pouco do que eu estava falando, dos nossos projetos aqui, de larga escala, mas uma coisa mais de pequena escala, né? Ou de média escala, mas só para o pessoal entender também que o Deep Learning ele está em tudo, né? Tanto no macro até o micro, né? Esse daí não é micro, obviamente, mas é uma boa aplicação aí da engenharia de transportes, aí, tráfego, etc. Tal, né? Que é para contagem automática. Aí ele está usando uma CNN simples, né, para fazer essa contagem, mas além da contagem, o interessante é que ele calcula também o tamanho do veículo, né, que ele está segmentando aí, né. E aí o pessoal aqui que tem mais experiência nessa área já falou que o custo disso é bem menor, né, do que se colocar um cara lá no dia a dia para fazer essa contagem. Imagina então em áreas inóspitas aí, né, no meio da Transamazônica aí, ou qualquer outra dessas áreas aí, né. Vou mostrar um outro exemplo. Passou lá, né? Aí, é esse daí. A mesma coisa, né? Não diferencia muito, mas é que aí o interessante
é que essa rodovia, ela está dividida, né, as faixas dela estão divididas por peso de veículo, né, que é muito comum lá em São Paulo, né? Então, aí ele consegue detectar se o veículo está passando exatamente na faixa, né, que ele é obrigatório ele passar ou não, né? E aí, se sim, se não, qual que é a velocidade, de quantas em quantas horas os veículos tem a frequência, né, da passagem, etc. E tal. Vou mostrar um outro ali. Aí eu acho que tem que ir lá para apresentação. Isso aí. Também, só para vocês verem, né, as diferentes possibilidades, certo? Ou diferentes aplicações, na verdade, né? Porque no final das contas, o que eles estão usando aí, basicamente, é uma CNN, né? Então é uma coisa que é muito tranquila aí de ser usada. É só para vocês verem mesmo que, independente da posição da câmera, é isso que eu queria falar. A posição da câmera conta muito, porque ele só consegue fazer isso para essa imagem porque as amostras foram treinadas dessa forma, a câmera nessa posição. Se eles treinam as amostras com a câmera nessa posição e coloca a câmera na vertical, o eixo óptico da câmera, ele não vai pegar. Assim, não é que ele não vai classificar, ele vai classificar, mas com um erro muito maior, certo? Ou com uma acurácia bem pior, certo? Então, esse é um detalhe. Não é simplesmente, eu treinei aqui e jogo lá. Não. Até aquele exemplo que eu estava falando para vocês lá da nuvem de pontos, lá daquele projeto lá com o DPT, a gente perdeu um projeto porque os caras queriam o terreno. E a nossa rede não estava treinada para terreno, só para elevações, vegetação, edificações, entendeu? A gente não conseguiu entregar, porque eles disseram, então mostra aí para a gente. A gente não conseguiu mostrar que o negócio funcionava com a precisão que a gente estava alcançando, porque ele não estava treinado para o terreno. Agora a gente está treinando para terreno. E até estamos evoluindo o processo para reconstrução 3D de áreas de comunidades, favelas, entendeu? Que é muito importante aí pro pessoal de combate aí, às vezes, né, que não o exército, mas a polícia militar, o BOP, os caras precisam muito dessa informação aí, né. Então tá sendo muito legal. Então, tem mais, aqui é o tenente, capitão Caraca está me dando uma força aqui. Aqui um outro exemplo aí, que não é nosso, né, mas que é só para vocês terem uma ideia, que é de segmentação semântica, que a gente vai tentar fazer no final aqui da minha parte. Depois, né, não sei como é que o Thiago está pensando nisso, né, como é que vai ser, se a gente vai deixar Daniel, o pessoal esse foi o meu projeto de chegar doutorado. nesse nível aí, né? Oi? Esse aí foi o meu projeto final no doutorado lá. Aí, pronto. Então, ô Thiago, se você quiser falar um pouco sobre isso daí, ó, já que está com, né, pode falar, fica à vontade. Hein? Não, tranquilo. Ele deve Qual estar rede usando que você uma usou? PSPNet. Qual rede? Eu usei uma PSPNet, depois eu usei a da NVIDIA, a última que Boa, lançaram. boa. Essa daqui é uma SAM, tá? Segment of, Que é a do, 1 ou 2, o Segment of N tem 1 ou 2. essa daí é um, essa daqui é um. É 1. A 2 tá um pouquinho melhor, mas também não é tão melhor, não. Ok. Essa Segment Think aí, ela realmente, cara, qualquer coisa que você jogar lá, ela vai detectar. Os caras fizeram um treinamento Bom. com trilhões de objetos, entendeu? Então, qualquer coisa que aparecer na imagem, ele vai segmentar, como vocês estão vendo aí. Ó. Então, pode aplicações aqui, eu vou falar, ó, detecção de sinalização vertical, sinalização horizontal, vegetação. Aqui, se tivesse buraco aqui, né, se tivesse no asfalto, também ia aparecer na segmentação, veículos, tudo que vocês podem imaginar, né? Então, assim, falando em termos do Brasil, né, o órgão que o DENIT, isso aí na mão do DENIT vira piada, entendeu? Os caras precisam muito, tá certo? Obrigado, viu, Caracas? Eu acho que agora... Obrigadão. Só então continuar, mais algumas, a gente está quase fechando aí a aula de hoje. Aqui uma outra coisa que a gente tem feito é com super resolução de imagens. Então, se você tem uma imagem
não tem condições financeiras de comprar uma imagem ou não quer comprar uma imagem por alguma razão, pega uma imagem de alta resolução, a gente pega imagem de baixa resolução e chega numa imagem de alta resolução, que aí vocês estão vendo aqui, ó. Por exemplo, uma Sentinel-2, aplicando super resolução, então o nível de detalhes começa a aparecer. Tem vários problemas. Ela borra muito a imagem, ela tem uma característica que ela aparecem uns ghosts, que a gente chama de ghost, uns fantasmas na imagem, ou seja, objeto que não existe aparece, certo? São alguns problemas dessas super resoluções, dessas técnicas de super resolução, mas parece que as transforms, elas são melhores, né? Então agora a gente começou a aplicar umas transforms lá, e aí só talvez o ano que vem que eu vou conseguir mostrar alguma coisa melhor nesse sentido para você, para o pessoal, né, que vem aí futuramente. Aqui o segmento NFIN que a gente está usando para detectar edificações, extrair edificações no Brasil inteiro. Porque uma das missões da SNEA, da DSG, que é a Diretoria de Serviço Geográfico do Exército, é mapas, né? Construir mapas em escala 1 para 25 mil, 1 para 50 mil, do Brasil todo. Então aqui a gente está fazendo isso, né? Aplicando o SAM, aqui já é versão 2, viu, Thiago? Aplicando o SAM para extrair automaticamente edificações. Então, assim, o custo operacional reduziu drasticamente lá na linha de produção da DSG, por conta disso. Aqui, que eu acho que pode ser interessante para vocês, extração de rodovia. O Thiago até mostrou na aula passada alguma coisa, né? A gente está trabalhando bastante com isso aqui. Isso aqui é lógico, estou mostrando uma rodovia perfeita nos Estados Unidos, né? Que tudo lá é perfeito, né? Na Europa também. Aqui no Brasil, tem árvore caída no meio, tem árvore para tudo quanto é lugar. O desafio é muito maior. Então, não é assim uma simples CNN que eu consigo aplicar aqui, tá? Para fazer isso aqui. Isso aqui foi uma CNN básica. Então, a gente geralmente tem que usar fusão, multitarefa e etc. e tal. Essas redes aí, mais robustas, né? Agora eu peguei o jeito aqui. Aqui também um outro exemplo, né, que obviamente que não é a gente, mas é já baseado em classificação de nuvem de pontos. Nuvem de pontos 3D. Opa, o que aconteceu? Não foi, não? Vai? Voltar? Já vou ficar. Tá. Entendi. Aí. Esse daqui é uma nuvem de pontos 3D texturizada. Olha ele fazendo a classificação, usando o PointNet. Tá? Então ele já vai classificando. Certo? Então, isso aqui eu trouxe para quê? Para vocês verem que você pode aplicar em imagem 2D ou imagem 3D. Certo? Que a gente não chama de imagem 3D, obviamente. A gente chama de nuvem de pontos 3D, mas só para vocês, não sei qual que é a expertise de vocês nesse aspecto aí, tá? Foi mais para trazer aqui mais uma sugestão aí, né? Pessoal, então... Professor, Opa, pode falar. é o Wagner Tavares está falando. Você teria algum exemplo? Você teria algum exemplo assim de aplicação desse sistema aí em manutenção de pontes e viadutos ferroviários? Assim, você já viu algum material nesse sentido? De ponte? Isso, ponte e viaduto ferroviário. Cara, talvez eu acho que vocês não estavam conseguindo me ouvir, mas eu mostrei alguma coisa de ponte aqui. Quer ver? Não, tá mais pra frente. Essa daqui, por exemplo, você viu essa? Não vi. Esse daí foi também, né, um projeto que a gente desenvolveu lá para uma cidade lá no Paraná, que era para fazer inspeção automática de pontes. Então aí você está vendo uma ponte que está reconstruída tridimensionalmente, e todo o processo de classificação semântica das fissuras aí, ó, foi feita via Deep Learning, com uma precisão em torno dessa casa aí, que é do 0.02, aí, 2 milímetros, basicamente. Professor, considerando que a gente está no ambiente acadêmico, me permita fazer uma pergunta um pouquinho mais profunda, tá?
Eu trabalhei num projeto junto com o time da USP, e a gente estava fazendo justamente esse trabalho que você está mostrando aí. E a gente chegou num ponto que a gente teve dificuldade em avançar sobre a questão de inspeção em pontes. Porque a precisão aí que você está falando para nós, né, foi a mesma que a gente estava conversando lá também, em torno de 2 milímetros, 1 milímetro, né? E conforme a BNT 9452, a gente começa a ter gatilhos de manutenção com 0,3 milímetros. E na época, acho que se me fala a memória, 2024, a gente não tinha no mercado um equipamento que fizesse uma leitura com tanta precisão assim, sabe? Porque na questão das fissuras aí em ponte de concreto. O senhor sabe se teve alguma evolução nesse ponto? Porque o nosso projeto aqui até parou quando a gente chegou nesse gargalo aí, sabe? Não tem nada assim melhor que isso, para te falar a verdade, entendeu? Porque assim, como que você consegue melhorar essa precisão aí? Chegando quanto mais próximo você tiver da fissura. Quem, na verdade? O sensor, né? Entendeu? Porque a precisão que você vai obter está muito relacionada com a distância objeto e sensor. Por isso que o ser humano consegue fazer isso, né? Com essa precisão, você está falando de ponto 3 milímetros. Né? Agora, quando a gente está usando o sensor e automático ainda, é óbvio, espera-se que a precisão vai ficar um pouco pior. Porém, eu não vou depender de um operador ir até o local, né, que está, né, por exemplo, em situações aí críticas, né, de desabamento, etc. e tal. Aí tem as vantagens e as desvantagens, como tudo. A desvantagem desse método é que ele consegue chegar nessa precisão. Melhor que isso, somente se a gente conseguir aproximar o sensor da fissura. Entendeu? Mas não era essa a intenção nesse projeto. Era detectar fissuras apenas, só detectar. A gente foi um pouco além, a gente além de detectar, a gente ainda falou qual que é o erro da detecção. Não, perfeito, professor. Sim, obrigado pela explicação. Mas era só um exemplo de um projeto que a gente estava fazendo e ele acabou parando por causa dessa dificuldade aí que a gente teve, sabe? Legal, mas pois é. Aí depende muito da escala do problema, né? Assim, quem que quer isso, né? Quem está querendo chegar nesse ponto, entendeu? Para esse projeto especificamente, isso que a gente entregou já estava mais do que ótimo para os caras lá, né? Porque realmente essa ponte estava caindo. Entendeu? Então não estava nem passando mais veículo, né? Entendeu? Não, perfeito. Não, esse nível de precisão aí para um as-built é nota 10, né? Nota 10. Isso aí. Não, bacana, obrigado, professor. Imagina. Caracas. Mais próximo. Exatamente. Só que aí tem um problema. Quanto mais próximo, mais imagem você vai precisar processar para reconstruir uma ponte toda dessa daí, entendeu? Então, exatamente. Então, essa brincadeira, né, entre altura de voo ou distância do objeto, conta muito, sabe, na hora, né? Porque você tem que ter máquina, cara. Processar isso aí demora, né? Muito. Ficaria mais caro. Então, a gente quis encontrar uma solução mais robusta possível dentro do custo-benefício que a gente conseguia entregar para os caras lá. Aliás, que a gente não queria perder também, né? Ele estava ganhando, certo? Então, todo investimento que você faz naquilo que você está ganhando, que vai vai ultrapassar, né, o projeto, você começa a perder. Né? É possível. Para esse projeto aí ia ficar praticamente 3 vezes mais caro se a gente fizesse isso daí que você está falando. Exatamente. O problema era o computador. Na época a gente não tinha esses processadores que a gente tem hoje, certo? Isso daí foi em 2018. Hoje você vai pegar um NVIDIA hoje aí, um 5090, ou uma maior, né, que a gente tem ali no Liarc ali, né? É outra pegada, né?
Mais alguma dúvida aí, pessoal? Pessoal aqui, pessoal lá fora? Eu tô considerando, eu tô pensando aqui na possibilidade de fazer essas aulas como o Thiago estava fazendo na segunda de manhã. Até conseguir conversar lá em casa lá para que isso, para fazer com que isso aconteça. Mas aí, se vocês que conseguem vir aqui, vocês acham que vale a pena? É melhor presencial? Tanto faz, entendeu? Tanto faz? Thiago, o que você acha? Fica mais fácil para você também? Eu tô pro você, Daniel. Pra mim é melhor ser de manhã porque é bem cedo pra mim. Quanto mais cedo é mais fácil o horário aqui, porque agora aqui eu já tô à tarde. Mas Entendi. é por tua disposição, é tua aula. É que eu tenho problema lá de negócio de filho, né? Sabe? Quem tem filho sabe como é que é, né? Fica na minha mão essa parte. Mas aí eu conversei lá com a minha esposa e a gente, por esse motivo aí, eu vou conseguir dar uma. Então, segunda que vem eu vou fazer online mesmo às 7h30. Tá bom? Aí, seguindo o mesmo esquema do Thiago. E aí, semana que vem, só para falar do nosso próximo encontro, eu vou explicar como é que funciona essas plataformas, esses sensores, né, de imaginamento, de sensoriamento remoto, como é que funciona todo esse processo. Eu vou entregar isso aqui para vocês na próxima aula. Na segunda. Na terceira aula, já vamos partir para a implementação. Como é que a gente pega uma imagem, né, abre a imagem, usando o Python, e depois até chegar lá pegar uma rede aí, mexendo um pouco na rede e sair uma segmentação semântica, tá? Bem simples, né, para não complicar a vida de vocês, mas agora pelo menos vocês têm uma noção, uma pequena noção, né, do leque de aplicações e de possibilidades e o potencial dessas técnicas, né? Lógico que eu mostrei, assim, uma parte bem ínfima, né, dentro do que já existe hoje em dia. E aí eu acho que dá para até ajudar vocês decidirem o que vocês vão fazer nos projetos, né, dessa disciplina aí, tá bom? Pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês. Pessoal que está online aí, obrigado pela atenção aí. Só, aí, professor, rapidinho a gente aqui. Se encontra no online mesmo, 7h30, tá bom? Só, vocês estão ouvindo aí, pessoal? Estamos. Só uma dúvida aí, professor. Você falou semana que vem, segunda, seria na outra? Semana que vem é o feriado, ou vai ser segunda mesmo na verdade, feriado é terça, né? Ela vai ser segunda mesmo normalmente, então, né? Segunda normal, Tá bom. Ok, só para confirmar. Obrigado. Tá Perfeito, ok, obrigado. Tem que mandar um aviso lá depois, Daniel, mas a gente avisa para eles, manda um aviso para eles, tranquilo. Isso, só aproveitar também e perguntar se essa aula vai ser híbrida ou se vai ser 100% online. Então, Felipe, eu vou fazer 100% online, então, né? Porque, para mim sair de casa antes das 7h30, aí vai ser ruim mesmo. Mas lá em casa eu vou conseguir das 7h30 até o horário que fechar. É porque hoje o IME avisou que ia ser administrativo na segunda, mas assim, administrativo, se o professor quiser vir, pode vir. Mas online eu acho que fica mais conveniente, né? Isso, tranquilo. E só o pessoal que está presencial aí, só para a gente tirar a falta, tem aí alguém que... Só vai dizendo os nomes aí que eu já... É o Caracas, o Lucas e o Caracas, Carlos. Tá ok. Beleza, obrigado. Valeu. Valeu, Daniel, obrigado. Aí também eu estou tentando fazer porque parece que 2 alunos não iam poder participar desses encontros na terça. Então eu fiz esse esforço aí para ajudar eles também, né? Porque senão ia ficar meio difícil para eles aí acompanhar e fazer o trabalho lá, que ia ser um pouco difícil, complicado. Não, tranquilo. Valeu, obrigado então, Daniel. Valeu, um abraço para vocês aí. Falou. Muito obrigado, um abraço, professor. Valeu. Aqui agora, cara, deixa eu ver. Eu já desço aí, Daniel, para te ajudar. Valeu. Pode fechar.